Oi, tudo bem? Bom, para você que acompanhou o YouTube ou a Twitch há bastante tempo, acho impossível não conhecer o Cellbit, um cara que começou muito jovem no YouTube, com seus vídeos majoritariamente de gameplays, onde ele soltava seus excedentes gritos, ou então seus vídeos aleatórios soltando comentários infames que seriam altamente canceláveis nos dias de hoje. E pra quem não sabe, eu sou entomofóbico, ou seja, eu sou viadinho pra caralho quando se trata de inseto. E se você conhece o Cellbit e acompanha ele, então acho impossível você não conhecer o seu maior projeto, o Ordem Paranormal, ou Ordem Paranormal, segundo minhas pesquisas no YouTube, que se trata de uma série de lives na Twitch jogando sessões de RPG de mesa, onde ele conta uma história e seus amigos, os jogadores, devem passar pelos obstáculos dessa história, e enquanto isso desenvolver a dinâmica que eles têm com o mundo e mostrando seus personagens. Tendo atualmente 4 temporadas em sequência, 2 spin-offs com personagens distintos e uma campanha especial com jogadores gringos. Com cerca de 3 a 5 horas em cada episódio, somando um total de mais de 280 horas de RPG, que é o equivalente a você passar 2 semanas assistindo sem pausa, sendo quase igual ao tempo que você leva para assistir o anime do Pirata que Chica. E eu entendo que é realmente assustador para quem tá chegando agora e não sabe nem por onde começar ou como começar a acompanhar. A medida mais certa hoje em dia é começar pelos spin-offs, que são histórias muito mais contidas e que não requer de conhecimento prévio de outras temporadas, sendo uma experiência agradável para quem tá chegando e então saber se vai gostar do clima do resto das temporadas ou não. Namoradinho do Milo! Silêncio, pobre! Quem é você? Quem você me chamou? Pobre! É isso que você é, um pobrezinho. Eu não tava na cara dele. E a maioria das pessoas que começam assistindo a continuidade original começaram a assistir pela segunda temporada, O Segredo na Floresta, que foi a temporada que mais popularizou o projeto. Mas por que começar pela segunda temporada e não pela primeira? Bom, a resposta é simples. Basta olhar para a maioria das votações e rankings de temporadas que a primeira temporada de Ordem Paranormal vai estar sempre nas menos favoritas, tendo seus defensores e aqueles que afirmam de que ela é uma temporada boa e que é subestimada. Mas hoje eu tô aqui para apresentar para vocês a história de A Ordem Paranormal e avaliar se no final ela é ruim ou não. A magia não vem pra nossa realidade de maneira fácil. O mundo tem uma base de sanidade que é difícil de abalar. É por isso que fantasmas e manifestações paranormais só são encontrados em lugares específicos por pessoas muito sensíveis. Mas, e se um grupo de pessoas ao redor do mundo começar a conspirar, gerando pânico e medo do paranormal? Forjando assombrações falsas, inventando conspirações absurdas, espalhando histórias de fantasmas, fazendo com que o medo do sobrenatural se torne cada vez mais comum. E se alimentando desse medo, as criaturas que antes eram só histórias começam a se tornar verdade. Monstros bizarros que precisam ser destruídos antes que se tornem fato na nossa realidade, como se fossem supermercados ou leões. Por causa disso, uma organização secreta mundial foi criada, a Ordo Veritatis. Vivendo vidas duplas, os agentes da Ordo Veritatis espalhados pelo mundo todo secretamente investigam e impedem o paranormal de ser formado, lutando contra aqueles que só desejam mergulhar o mundo em caos. Ok, primeiramente, tinha comparação mais aleatória? Tipo, supermercados e leões? Em frente ao quartel-general, uma estátua comunista! Falando sobre a premissa base da série, temos uma organização de agentes especiais, a Ordo Realitas, ou Ordem da Realidade, que lutam contra o paranormal, impedindo que ele se aposse da nossa realidade através da membrana, que é o que nos separa do outro lado, e que é enfraquecido através do medo das pessoas. E existem pessoas chamadas de ocultistas que causam pânico e medo nas pessoas, realizando rituais com o intuito de enfraquecer a membrana. Agora tu deve estar perguntando o que é o outro lado. E eu sei lá, porra! E caso você fique confuso quanto aos nomes que eu citei antes, nesse começo, na primeira temporada, os nomes eram Ordo Veritatis e Exaterroristas, no lugar de ocultistas e tal. Mas esses nomes vieram a ser mudados depois que Ordem Paranormal cresceu e virou uma marca mais comercial, para que fossem evitados problemas de direitos autorais com The Exoterrorist, o sistema de RPG usado nesse começo e que tem essa mesma premissa básica que eu apresentei antes. Nessa temporada acompanhamos 3 agentes da Ordem, Thiago Fritz, Elizabeth Weber e Daniel Hartman, que foram encarregados de investigar sobre o caso de um incêndio escolar no qual existem evidências de envolvimento ocultista. Nessa jornada, nossos protagonistas fazem muita merda, eles envolvem o policial mais bonzinho de todos os tempos nesse caso, e digamos que não acabou muito bem. E você vê os olhos do Gonzalo explodindo.
os cabelos que estavam na boca dele, eles se movimentam rapidamente e abrem a mandíbula dele igual aquela do bombeiro. E o Gonzalez... O corpo dele tá sendo levitado no ar, completamente imóvel. Digitem F pro Gonzalez. Esquece o Gonzalez, caguei. Eles também encontram o quarto jogador, Alexander Kolf, ou Alex para simplificar, que é maltratado pela equipe de todas as maneiras possíveis. Os caras invadem a casa do cara, quebram as paradas dele, arrastam ele para um cenário de risco de morte, dão um tiro nele, xingam e distratam ele a todo momento e prendem o cara numa gaiola, deixando ele se mijar durante a noite. Tudo isso porque eles tinham uma suspeita baseada em mínimas provas de que ele poderia ter algum envolvimento com os caras maus. Acho que vocês já entenderam por que o povo não gosta muito dessa temporada. Essa é uma temporada que tem poucos altos e muitos baixos, e eu digo muitos mesmo. Como era a primeira temporada do bagulho, os jogadores não tinham a menor noção do que eles estavam fazendo. Ninguém tinha realmente entrado naquele mundo e tratavam aquilo da mesma forma que você trata um jogo de mundo aberto. Você taga o foda-se pra tudo e só sai fazendo merda. Gays, Nico Bellic. Caraca! Então os personagens acabavam tomando decisões que nenhum ser humano em plena consciência tomaria, como trancar a porra de um ser humano numa jaula de animal. Literalmente teve que vir o chefe da organização, o Senhor Veríssimo, o cara mais pica, pra colocar um pouco de consciência na cabeça desse povo de que eles estão fazendo merda e pra parar de usar esse homem inocente como um saco de pancada. Os personagens são o tempo inteiro babacas uns com os outros e não é nem um pouco agradável você ver gente irritante interagindo das maneiras mais insuportáveis durante 6 horas. Isso é o principal motivo que leva as pessoas a não gostarem dessa temporada. Além, é claro, de outros problemas, já que assim como eu disse que os jogadores não estavam realmente envolvidos, o Cellbit também não parecia, já que o dever de um mestre ou narrador de uma campanha é dar vida àquele mundo e que os jogadores interagem. Porém, as interpretações dos NPCs dessa temporada são ou caricatas demais, ou são muito sem sal. Sério, me incomoda muito o fato de um veterano líder da ordem como o Senhor Veríssimo ter a voz de um jovem passando pela puberdade. E fala, olá, eu sou o Senhor Veríssimo. Inclusive eu quero dar destaque especial para um dos personagens aqui, Daniel Hartman. Eu sei que o Luba provavelmente é uma pessoa maravilhosa, muito gente boa e tal, mas como é que ele consegue criar um ser humano tão desprezível? Cara, é impressionante o quão arrombado o Daniel é. Pra começar que desde o começo ele distrata todo mundo, incluindo seus companheiros, especialmente o Alex, e sempre usando esse tom de voz de arrogância e sempre mantendo essa ironia irritante que me dá vontade de esfregar a cara desse maluco num chão de asfalto quente. Ok, então você permaneça na insignificância da sua existência e pare de tentar roubar as armas dos outros. Se eu sou tão insignificante, por que vocês me querem aqui? Você quis vir. Não esqueça disso. Além, é claro, da simplicidade da produção. Hoje em dia a gente está acostumado a uma produção muito foda, com um estúdio próprio, mapa digital com os personagens, cenários, iluminação pica, desenhos e músicas feitos pelos talentosíssimos artistas que também são membros da comunidade e que fazem parte do projeto. Mas aqui nessa temporada a gente passa o tempo inteiro só olhando para a mesma tela, um quadrado simples e um fundo parado, enquanto tocam músicas genéricas que você tiraria de uma playlist padrão de músicas sem copyright dada pelo YouTube. Inclusive o quadrado do Thiago tá desalinhado no primeiro episódio, você achou que eu não fosse perceber, mas eu percebi. Essa é a temporada mais curta de todas, com apenas 2 episódios que foram transformados em 3 quando lançados no YouTube, mas os episódios dessa temporada são os maiores da série, e às vezes parece tão arrastado e as coisas não fluem de um jeito natural, o que leva a tornar a experiência menos prazerosa e faz parecer que é um pouco mais longa. Mas nem tudo é necessariamente ruim nessa temporada. Tem vários pontos bons que podemos tirar dessa temporada, como... que nem aquela... Ok, isso é um pouco mais difícil do que eu pensei que seria. Pra falar a verdade, temos cenas envolvendo jogadores que são bem legais, sabe? Quando eles não estão sendo inconsequentes ou completamente babacas uns com os outros, o que acreditem, são momentos raros. Como quando eles enfrentam alguns erros terroristas, ou então um momento depois da morte do Gonzalez, onde o Thiago se separa do grupo e tem uma cena que eu acho muito bonita. Eu pego o cigarro e falo, posso fumar no seu carro? Senhor, você não pode fumar um cigarro aqui. Me deixa aqui então. Você precisa tanto assim de um cigarro? Sim. Então pode acender. Ou talvez arrombando a porta da casa de um adolescente, ou então quando estão interrogando um adolescente e dão um tiro no pé dele. Ok, talvez não essas últimas partes. Sem falar que a trama dessa temporada é a mais investigativa de todas as temporadas, já que o elemento de investigação foi se perdendo quanto mais a história se tornando sobre matar deuses de 4 elementos do paranormal. A gente chega lá algum dia. E depois de 2 episódios de brigas internas, maltratos humanos e seja lá o que isso deveria ser... Eu sinto falta, sabe, de um homem mais másculo, assim, mais jovem mesmo, sabe? Chegamos ao fim da jornada, com um boss rush,
Nossos personagens agora estão armados até o talo para estourar qualquer bicho que apareça na frente deles. Eles matam a maioria deles sem nenhuma dificuldade, mas então chegamos no boss final. E, então, spoilers grandes à frente, então caso você se importe em saber o final dessa história e os plot twists, melhor você não ver essa parte. Pula pra esse momento que tá aparecendo na tela, fechou? Então, prosseguindo. A história dessa temporada é que havia um grupo de ocultistas na escola Nostradamus. Esses ocultistas pegavam garotas e usavam para fazer rituais e criar monstros horríveis. Alex tinha ficado sabendo disso tudo e então apagaram toda a memória dele sobre o que tinha acontecido. Por que não simplesmente mataram ele também? Eu não sei, mas prosseguindo, a namorada de Gabriel foi uma dessas garotas. Então ele foi atrás da Agatha, uma estudante que cuidava da biblioteca e tinha certo conhecimento da sala secreta. E uma noite, então, Gabriel e seus amigos foram à escola junto da Agatha, para Gabriel mata a Agatha, que então se transforma numa criatura. Ele botou fogo na escola para tentar matar a criatura, mas não adianta. Porém, o plot twist é que, na verdade, o Gabriel que os agentes encontram não era o Gabriel, já que a Agatha havia trocado de corpo com o Gabriel, ou seja, quem morreu foi o Gabriel no corpo da Agatha, e a Agatha escapa de tudo no corpo do Gabriel. Inclusive, não foi um plot twist muito bem escondido, já que numa cena vemos muitas sugestões dessa possibilidade, e a Agatha no corpo do Gabriel até mesmo diz: Você vê que o áudio estava sendo enviado para um contato que era a Agatha. Eu acabei de enviar esse áudio para mim mesmo. Então eles não terem pegado isso foi o que fudeu eles e que provavelmente foi um descuido devido à falta de atenção. No fim, o boss final, que era a criatura que o corpo da Agatha virou, mas com a alma do Gabriel, precisava ser derrotado descobrindo o nome da pessoa que virou a criatura. E como eles não tinham pegado que era o Gabriel, eles chutaram todos os nomes possíveis que haviam ouvido até aquele momento. O que acaba por matar o Daniel, graças a Deus, até que finalmente a Liz fala Gabriel e o bicho morre. Porém, com a morte do Daniel, o Alex tem sua sanidade zerada e acaba por se matar. Então temos Liz, sentada em um carro sozinha, vendo que 2 de seus colegas, amigos, haviam morrido, e que o único que restou estava à beira da morte também. Você quer conversar sobre o que aconteceu? Isso vai trazer os meus amigos de volta? Não. Então não. Sabe que o que você fez hoje não foi em vão. Eu perdi 2 pessoas. Eu perdi 2 amigos. E você quer me falar que não foi em vão? Vocês salvaram milhares de vidas. Vocês pararam os piores monstros conhecidos pela nossa realidade, Liz. Esse é o nosso trabalho. É impedir que o que aconteceu com as pessoas que você amava aconteça com todo mundo que você ama. Só garante que o Thiago vai ficar bem, tá bom? É só isso que eu quero. E eu coloco o cantil do Daniel, os óculos do Alex e as algemas e o pendrive. E o relógio do Thiago, na esperança que eu consiga devolver ele pro Thiago. Puta que pariu, até depois de morto o Daniel é um merda. Depois de tudo isso que eu disse pra vocês, eu posso finalmente dar o veredito final. A Ordem Paranormal é uma boa temporada? Não. Eu já mencionei todos os defeitos dessa temporada pra vocês e não tem praticamente nada de verdadeiramente incrível nessa temporada, e os poucos momentos bons não compensam todos os momentos de tortura do Alex, a personalidade babaca dos nossos protagonistas, os momentos arrastados ou completamente absurdos por conta das ações inconsequentes dos jogadores e uma carência de elementos que esnufrando na história e nesse universo. Mas então tu deve estar pensando, nossa, mas que bosta, então não vou ver essa merda se a primeira temporada é tão ruim assim. Calma lá, parceiro, você também tá tirando conclusões muito adiantadas. Essa temporada é ruim principalmente por conta de ser uma parada completamente nova e pela inexperiência do pessoal e por não saber o que o projeto viraria algo tão grande. Mas caso você se interesse por essa história, mas gostaria de ver uma versão melhorada dos personagens, BAM! Te apresenta a HQ Ordem Paranormal Iniciação. Uma história em quadrinhos que reconta toda a história da primeira temporada, agregando vários novos elementos e eliminando todos os problemas que eu havia citado antes, e com uma artezinha fenomenal. Não, eu não estou sendo patrocinado, infelizmente, mas caso você não tenha dinheiro para comprar essa HQ, o que é extremamente provável considerando o país que vivemos, você pode simplesmente ver um resumo de menos de 30 minutos de toda a história da temporada e então parte pro Segredo na Floresta. Tá na cara que Ordem Paranormal não teve o melhor dos começos, mas é uma série que a cada novo capítulo sempre melhora e evolui, tanto na qualidade técnica, como na forma de contar essa história. Então eu espero que isso tenha servido de introdução para você nesse mundo de criaturas que são tão comuns quanto supermercados e leões. Enfim,
Até mais e eu te vejo do outro lado.